Os personagens de animação em stop motion britânicos Wallace e Gromit são tão queridos no mundo inteiro, não só na sua Inglaterra, e são tão populares e estão aí já há tanto tempo, que parece mentira que Wallace e Gromit, A Vingança, que é o novo filme protagonizado pela dupla que está chegando hoje no catálogo da Netflix, é apenas o segundo longa-metragem dos dois. Tem muitos curtas, tem séries de televisão, tem spin-offs, principalmente do Shaun the Sheep, tem 2 em longa-metragem, mais longas dos dois, do Wallace e do Gromit. Esse é apenas o segundo, depois de Wallace e Gromit, A Batalha dos Vegetais, lá de 2006. Esse é um filme que conta, inclusive, uma história simples, curtinha. O filme tem 1h05, 1h10, mais ou menos, que poderia, pela natureza da história, ser também um curta-metragem. Não tem nada muito complexo, mas a animação é tão bem feita mais uma vez, afinal de contas, é feita por gente que está trabalhando com esses personagens há 3 décadas. E o senso de humor, principalmente de Wallace e Gromit, sempre foi tão sensível, tão legal, tão dinâmico, que eu tenho certeza, mesmo ainda sendo 3 de janeiro, que esse vai ser um dos melhores filmes que a Netflix vai lançar ao longo de 2025. Tenho certeza, não tenho dúvida disso. O inventor Wallace, Ben Whitehead, e seu Beagle Gromit ajudam a recuperar um diamante e prender o pinguim ladrão Feathers McGraw da cadeia, porém o bandido hackeia o sistema dos gnomos robôs do inventor e os torna maus. A história gira em torno, como vocês viram, de gnomos robôs, e é claro que o tema da inteligência artificial que está tão em voga é discutido aqui, apesar de o filme não entrar de uma maneira muito profunda nesse tema. Eu gosto da abordagem porque ele fala dos robôs substituindo os seres humanos em tarefas diárias, no trabalho mesmo, que é a principal discussão que a gente faz sobre inteligência artificial hoje em dia. Quais são as tarefas em que eles vão nos substituir? Logo no começo do filme, nas cenas pré-créditos iniciais, você já percebe o tipo de humor que o filme vai ter e que nos lembra dos outros filmes, não só de Wallace e Gromit, mas de Shaun the Sheep também, porque esses personagens e esses filmes conseguem fazer de uma maneira muito eficiente uma mistura de tipos diferentes de comédia. Tem muita referência à cultura pop, tem sátira de vários gêneros cinematográficos, tem humor físico, claro, e tem gags que vão da mais bobajada possível até gags um pouco mais sofisticadas e que impressionam, inclusive, por serem muito cults. Então, em um momento você tem uma piada muito bobinha do vilão ali dentro da cadeia com uma mão mecânica, enquanto o cara que cuida da cela tá dormindo, e ele usa aquela mão mecânica para hackear o computador, entrar no sistema lá do Wallace e, como eu falei, modificar a configuração lá, a programação dos robôs. É claro que aquela gag é muito boba porque não faz nenhum sentido, mas logo depois você vê uma outra que, como eu falei, surpreende por ser muito sofisticada e por estar falando numa animação que quer ser popular como essa, de temas eruditos, como, por exemplo, no momento em que o Gromit tá se sentindo deixado de lado, tá achando que o Wallace não gosta mais dele, e ele tá lá lendo um livro antes de dormir, e você vê que o livro é Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que era um livro sobre ter um teto para conseguir ter a sua vida, né? Claro que o contexto é outro, era sobre mulheres se emanciparem dos pais e dos maridos para conseguir ter uma carreira na literatura, ou qualquer tipo de carreira, ou fazer qualquer tipo de produção que elas quisessem lá no começo do século XX, mas é muito divertido ver que o Gromit está lendo esse livro quando ele se sente rejeitado e pensa que talvez ele precise ter um teto todo seu, né? Só essa gag rápida não precisa de diálogos para nos explicar que ele está se sentindo assim e que ele está cogitando a possibilidade, por exemplo, de não morar mais com o Wallace e ter a casinha dele. Olha que bonitinho. Quem entender, entendeu. Quem não entender também, tudo bem, porque o filme continua, passou, e essa é a graça de Shaun the Sheep. As referências são a mesma coisa. Você vê uma referência aqui, uma piada com cultura pop ali, as que você pegou, legal, quanto mais você pegar, mais você vai se divertir, mas o que você não pegou, bola pra frente, continua que a história avança. O filme também, por mais que ele faça paródias de vários gêneros cinematográficos, ele consegue fazer isso de uma maneira que não é previsível e, pelo contrário, que surpreende o espectador a cada esquina. Logo na cena inicial, antes dos créditos iniciais, como eu falei,
falei anteriormente, você tem um roubo executado por um ladrão, e aí quando cria-se toda uma expectativa para revelar quem é o ladrão, é um pinguim. É claro que esse personagem já esteve nos filmes de Wallace e Gromit anteriormente, e se você já conhece a mitologia, digamos assim, dos personagens, você tem um momento de expectativa e de revelação ali, de falar, caramba, eu sei quem é esse personagem, mas mesmo que você não tenha, a expectativa e a revelação é em torno de ser um grande vilão, e quando a gente vê, é apenas um pinguim. E aí, quando eles estão levando ele pra cadeia, você tem toda uma criação que nos lembra do gênero de filme de prisão, inclusive a montagem do filme que é sensacional, dinâmica, vai mostrando ali em fragmentos da cena, em primeiríssimos planos de detalhes, né, do que tá acontecendo ali, dele sendo preso, vai se criando uma expectativa pra gente ver o tipo de cadeia pra qual ele vai, e quando ele chega na cadeia é um zoológico, ou seja, o filme tá mais uma vez usando elementos conhecidos para fazer uma sátira de um gênero que todo mundo tá acostumado a assistir, mas no momento em que ele vai levar para um lugar que talvez seja previsível, ele reverte essa expectativa e faz inclusive um comentário sobre a natureza dos zoológicos. Não é uma pregação, o filme não vai ficar batendo martelo nisso, mas como eu falei anteriormente, se você pegou a referência, se você pegou a crítica, pegou, se não pegou, bola pra frente. O filme é um filme dinâmico, é um filme que tem, eu falei 1h05, mas acho que é um pouco mais, 1h15 no máximo de duração, mas é um filme que não perde tempo, cada segundo importa. No momento da cena dos créditos iniciais, ele não tá só mostrando os créditos, ele tá ali mostrando os créditos, mas também nos revelando várias geringonças novas que o Wallace, que todo mundo sabe é um inventor, inventou recentemente. E como a casa dele com o Gromit tá muito mais equipada, como eles já substituíram várias tarefas diárias por geringonças que ele inventou recentemente. Enfim, o que mais esperar, né? Por mais que seja, como eu falei, um filme que tem uma história simplesinha, bobinha, tem muita piada divertida, tem um senso de humor muito legal, que mistura referências, que mistura estilos no mesmo filme. Tem uma animação lindíssima, que é qualidade garantida já, a gente conhece, tanto da Aardman quanto dos filmes especificamente de Wallace e Gromit. Eu sei o quão difícil é produzir de um ponto de vista logístico e técnico esse tipo de animação, mas eu ficaria feliz, não estaria reclamando se todo ano, no começo do ano, em janeiro, tivesse um novo filme lá na Netflix de Wallace e Gromit. Eu estaria lá pra assistir. Quero muito saber de vocês, se vocês assistiriam o filme, se gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica, me digam aqui nos comentários, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho em sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço e feliz ano novo!